Bom dia, meu nome é Mariana Cordovil, eu sou professora da disciplina de PAP 1 no campus de Miguel Pereira e essa é a aula sobre biossegurança. O conceito dessa aula reúne algumas regras, algumas normas que têm como objetivo prevenir, controlar ou até eliminar alguns riscos que são inerentes à nossa profissão. O ambiente hospitalar é um ambiente que oferece alguns riscos e eventualmente alguns eventos adversos. E como que a gente define essas regras, né? Na verdade, quem define? Quem define é o Ministério do Trabalho, através das normas regulamentadoras. São muitas normas regulamentadoras. A mais importante para a nossa profissão é a norma regulamentadora de número 32, a NR 32, que tem por objetivo pontuar algumas regras para os profissionais de saúde. A NR 32 é um documento, é uma leitura densa, não é necessário que vocês leiam ela na íntegra. Ela contempla os riscos biológicos, os químicos, as radiações ionizantes, os resíduos hospitalares e até limpeza e conservação do ambiente físico, né? Não é necessário que vocês leiam esse documento, vocês podem estudar apenas pela aula, que são os pontos mais importantes. Na aula a gente vai abordar com mais detalhe os riscos biológicos e um pouquinho para o final da aula como a gente manipula os resíduos hospitalares. Também é importante que vocês saibam. Um ponto importante da NR 32, que certamente pode aparecer na prova, são as vacinas obrigatórias para os profissionais de saúde. Quais são elas? Hepatite B e tétano. Tétano e difteria, né? Nesse caso é a DT. A vacina de hepatite B, ela é dada em 3 doses, atualmente no calendário infantil, mas caso você não tenha tomado, você pode repetir as 3 doses. Então, uma coisa importante para que vocês iniciem a carreira médica de vocês é procurarem a carteira de vacinação e conferirem se vocês têm essas 2 vacinas. A hepatite B, caso você não tenha comprovação, a gente pode fazer um exame de sangue simples para pesquisar a presença do anticorpo contra a hepatite B, que é o anti-HBs. Então, qualquer exame admissional que você faça na sua vida médica, certamente seu empregador, mesmo você tendo tomado a vacina, você deve fazer a dosagem do seu anti-HBs. Acontece, algumas pessoas tomam a vacina da forma correta e não desenvolvem a soroconversão, que é a presença do anticorpo. Então, você pode repetir a vacina. E a vacina de tétano, ela tem a validade de 10 anos. Então, mesmo que você já tenha tomado, você já tem 10 anos, você deve repetir. E a vacina da gripe, que é a influenza, ela não é obrigatória, ela é recomendada, fortemente recomendada. Covid está aí, é uma realidade, mas H1N1 também é uma doença muito grave e em alguns casos, letal. Então, eu recomendo fortemente que você tome a vacina da gripe a partir de agora, uma vez por ano. Lavagem e higienização das mãos é um tema mais para a nossa aula prática, né? Eu coloquei esse slide para que vocês lembrem qual é o passo a passo de uma higienização da forma correta. Então, ela tem que contemplar a fricção da palma, do dorso, entre os dedos, dorso dos dedos, o polegar, ponta dos dedos, o punho e o enxágue. Essa técnica ela pode ser feita tanto com água e sabão, tanto com álcool em gel. As 2 técnicas são equivalentes. E quando que a gente tem que lavar a mão? Atualmente o tempo todo, né? A gente tem que lavar a mão quando entra no mercado ou quando entra em qualquer estabelecimento comercial, mas trazendo a aula para o nosso contexto, a gente tem que lavar a mão quando chega no hospital, quando sai do hospital, obrigatoriamente. Antes e após o contato com o paciente é de bom grado, que quando você entra no quarto de um paciente, antes de examiná-lo, que você higienize suas mãos. E é interessante que o paciente veja isso, né? Antes e depois de qualquer procedimento asséptico,
antes e depois de qualquer contato com fluido corporal, sangue, pus, qualquer secreção orgânica, e até mesmo após o contato com áreas próximas ao paciente. Então, se você foi ao leito apenas para reduzir a dose da medicação que você está fazendo uma bomba infusora, não encostei no paciente, mas mesmo assim, aquela é uma área contaminada. Então, a gente tem que higienizar a mão, higienizar as mãos, até mesmo se a gente nem encostou no paciente. O quarto, esse último ponto eu já falei, né? A lavagem das mãos com água e sabonete antisséptico, né? Que é a cloroxidina desgermante, é equivalente à solução alcoólica. Mas a literatura só diz que quando a sua mão estiver visivelmente suja, por exemplo, com talco da luva ou alguma coisa, é preferível que você lave a mão com água e sabão e não use o álcool. Equipamentos de proteção individual. Esses são todos materiais que você deve conhecer com muita clareza antes de entrar no hospital. O primeiro são as luvas. Existem dois tipos de luva: a luva de procedimento e a luva estéreo. A luva de procedimento vem numa caixinha como essa, a primeira figura. Ela é limpa, mas ela não é estéreo. Existem vários materiais para essa luva, ela pode ser de silicone, de látex, não faz diferença. E a luva estéreo, que a gente pode chamar de luva cirúrgica também, ela vem embalada individualmente, vem um par apenas, e ela tem uma numeração. Vai 6, 6,5, 7, 7,5 e em algum momento vocês vão descobrir qual é o número de vocês. Nós também vamos ter aula prática de como colocar essa luva sem contaminá-la. O segundo equipamento individual é a máscara, também é um tema super atual, né? Nós temos dois tipos de máscara, a máscara cirúrgica e a máscara N95, vocês conseguem ver a figura no slide. A touca, que é um objeto simples, mas também se tornou paramentação muito importante, agora que a gente trabalha com Covid. E o óculos, percebam que o óculos de proteção, ele tem uma proteção lateral. Então, se a gente estiver falando de EPI, esse é o óculos que tem que ser usado. Para quem já usa óculos, é muito complicado sobrepor um ao outro. Isso pode ser feito? Pode ser feito, mas é um pouco desconfortável. O nosso óculos de uso habitual não é considerado um EPI, mas em alguns casos fica muito difícil utilizar os dois. A disposição dos EPIs, ela deve ser livre e isso é responsabilidade do empregador. Essa é uma foto do meu antigo hospital. Eu vou explicar para que vocês entendam. Essa é uma caixa de acrílico que fica no corredor do hospital. O primeiro compartimento é um compartimento que tem os capotes. Esse compartimento tem luvas e esse compartimento tem máscara cirúrgica. Então, eu coloquei para que vocês entendam que todo esse material que eu acabei de falar, ele tem que ser fornecido pela instituição que você trabalha e ele tem que ser de livre acesso, sem controle de quantidade, né? Vocês certamente viram algumas denúncias, muitas denúncias de algumas instituições que começaram a limitar o EPI quando o Covid começou, né? Bom, eu preciso ensinar para vocês qual é a forma correta. Então, todo esse material que eu acabei de falar, ele tem que ser de livre acesso a qualquer profissional. O ponto mais importante da aula é que vocês conheçam quais são as precauções e quando esse paciente precisa ficar isolado, dependendo da sua suspeita diagnóstica. Nós vamos falar na aula de precaução padrão, precaução de contato, precaução de aerossol e precaução de gotícula. E onde que essa informação deve constar? Isso deve constar no prontuário, deve constar na prescrição médica obrigatoriamente, e isso tem que estar visível antes do contato do paciente. Não é só para a equipe médica, é para toda a equipe de saúde, para toda a equipe multiprofissional que atua dentro do ambiente hospitalar. Isso inclui
as copeiras do serviço de nutrição. Isso inclui todo o pessoal dos serviços gerais de limpeza, porque eles também precisam estar devidamente paramentados para entrar em um quarto do paciente. Então, esse é um exemplo de precaução de contato. Esse aviso tem que estar na porta do paciente ou tem que estar em algum lugar visível para que a gente proteja toda a nossa equipe. A precaução padrão é, na verdade, a precaução que a gente usa para qualquer paciente. Não é nada demais, na verdade, né? Então, quando a gente trata um paciente que não tem nenhuma doença infectocontagiosa, ou ele pode ter uma doença infectocontagiosa que não oferece o contágio pelo toque ou por via aérea, a nossa precaução é padrão, nada de muito especial. Não é necessário que você use luva para fazer um exame físico normal, apenas se você for manipular ou examinar alguma mucosa, por exemplo. Então, o que a gente faz para todo e qualquer paciente? A gente tem que lavar a mão antes e após o contato com o paciente. A nossa unha deve ser cortada. Então, para as meninas, não é permitido unha grande. Isso é uma coisa que eu não abro mão. Nesse momento, vocês não vão para o hospital, mas no semestre que vem, quando começarem a ter contato com o paciente, isso não é permitido de forma alguma. Nem aquela Geacrigel, nada disso, não é permitido. A médica tem que ter unha cortada e tem que ser bem curtinha para que você não machuque seu paciente durante um exame físico. E é uma medida de biossegurança também, para que você não acumule embaixo da unha alguma sujidade e veicule infecções hospitalares. O uso do jaleco é obrigatório. Pode ser o jaleco ou pode ser alguma outra roupa profissional. Por exemplo, atualmente a gente tem usado muito pijama cirúrgico para que a gente não veicule, principalmente Covid, né, do hospital para nossa casa. Então, atualmente, a instituição que eu trabalho, eu vou com uma roupa normal, a gente não usa mais o jaleco, a gente chega lá, troca de roupa, usa o pijama cirúrgico do hospital. Acabou o meu plantão, eu coloco a minha roupa de novo e volto para casa, para que a gente minimize a chance de carrear qualquer infecção hospitalar para nossa casa. Adornos são completamente proibidos, então não pode usar nada, na verdade, né? Brinco, aliança, cordão, nada disso é permitido. Eu recomendo que vocês nem levem para o hospital e tirem lá na hora, né? Eu recomendo que vocês deixem em casa, porque a gente acaba perdendo, né? Piercing não precisa ser retirado, mas deve ser protegido com micropóreo, alguma coisa nesse sentido. Capote ou avental depende do lugar do Brasil, né? Aqui no Rio de Janeiro a gente fala mais capote. O capote, ele deve ser utilizado só quando a gente, por acaso, pode ter contato com alguma secreção, sangue ou alguma coisa nesse sentido, né? Ou para paciente com suspeita de Covid, mas o Covid a gente vai falar mais para frente. Manuseio de objeto pérfuro-cortante, também tem um slide que a gente vai falar sobre isso e também é um assunto da aula prática. A luva só tem que ser utilizada se você for examinar a mucosa oral ou fazer um toque retal, ou se o paciente estiver com sangue sobre a superfície corporal, se você for examinar alguma ferida. O exame físico simples, examinar o abdômen, fazer uma ausculta cardíaca, um exame simples, você não precisa usar luva de jeito nenhum. A luva tem que ser jogada fora logo depois que o exame físico foi finalizado. Então, a gente não fica encostando com a luva na maçaneta, na caneta para fazer alguma anotação, senão não tem muito sentido a gente usar a luva. Esse é um resuminho da Anvisa, da precaução padrão. Você tem que lavar a mão antes e depois do contato com o seu paciente. Capote e luva, em alguns casos selecionados, ela não é obrigatória. O óculos e a máscara também não é obrigatório nesses casos, apenas se você
for fazer algum procedimento cirúrgico, alguma coisa que você tenha risco de se contaminar com sangue ou algum fluido corporal. E o manuseio de pérfuro cortante de forma adequada e segura. Esse é um exemplo. Vocês devem conhecer essa série, né? Essa é uma foto da Grey's Anatomy. É um exemplo muito interessante para o que eu acabei de falar. Os personagens dessa série, eles trabalham sempre com um pijama cirúrgico, com ou sem jaleco. E eles colocam um capote, esse é o capote que a gente mais usa, é o capote descartável. Quando vão receber algum paciente, um politrauma, um paciente que eventualmente está sujo de sangue, então para não sujar o nosso jaleco, o nosso pijama cirúrgico, a gente coloca o capote e a luva descartável. Atende o paciente, acabou de atender o paciente, a gente tira esse material e joga fora. A segunda forma de precaução é a precaução de contato. Tudo que vale para precaução de padrão, vale também para precaução de contato, mas aqui nós temos mais alguns pontos para falar. Então, para todo qualquer paciente, a gente também tem que lavar a mão antes e após o exame físico. Dessa vez, a luva é obrigatória. A precaução de contato ela é instalada para doenças que têm um contágio por contato. Então, do início ao fim, para qualquer tipo de exame físico, a gente tem que usar luva. O uso do capote é obrigatório. Existem 2 tipos de capote. O que a gente mais usa atualmente é o descartável. Então, quando você acabar de atender o paciente, você pode colocá-lo no lixo. E se for de tecido, que é mais antigo, né? A gente tem que desprezar no hamper. Eu coloquei essa figurinha para que vocês conheçam esse objeto, né? Essa figurinha que está do lado não é um lixo, então não joguem lixo aí. Isso é um hamper que a gente coloca roupa contaminada, né? Lençol, qualquer roupa de cama que esteja usada, toalha do paciente e também entra o nosso capote, a gente coloca no hamper. Esses pacientes devem ficar em quarto privativo, isolados, a não ser que a gente está numa epidemia de Covid. Nós temos enfermarias de Covid, né? Se está todo mundo com a mesma doença, não tem necessidade de separar os pacientes. Mas se é um paciente que tem uma doença que é transmitida por contato, por exemplo, escabiose, que é sarna, ele deve ficar afastado dos outros pacientes. Todo o material de verificação de sinais vitais desse paciente deve ser separado. Da forma correta é que esse paciente tenha no quarto dele um aparelho de pressão, um estetoscópio, um termômetro. Caso isso não seja possível, caso você tenha que usar o seu estetoscópio, por exemplo, para examinar esse paciente, todo esse material tem que ser higienizado com álcool 70 logo após o contato com esse paciente. Precaução de contato também é instalada não só para doenças que a gente pode se contaminar pelo toque, pelo contato direto, né? Por exemplo, varicela é catapora, escabiose, mas ela também é instalada para pacientes que têm possível colonização de bactérias multiresistentes. O que é isso, né? Esse é um slide um pouco mais complicado, mas vamos lá. Existe uma diferença de infecção e colonização. Qual é a diferença? Quando um paciente está infectado por alguma bactéria multiresistente, ele tem uma doença infecciosa bem estabelecida, por exemplo, uma pneumonia, uma infecção de trato urinário, ou então um abscesso cutâneo. Isso é uma infecção por uma bactéria. E existe a possibilidade desse paciente ser colonizado. O que é colonização? Ele é portador de alguma bactéria. Geralmente essa bactéria está localizada em alguma mucosa ou pode estar na superfície, né, da pele mesmo, mas ela não está causando doença. Então ele é colonizado. Ele transmite essa bactéria, mas ele não está infectado. O próximo slide eu vou dar alguns exemplos dessas bactérias. Acho que não é necessário que vocês gravem o nome delas, né? Não nesse momento. Isso fica para os próximos períodos. Então, vocês já devem ter ouvido falar alguma reportagem, por exemplo, Hospital Souza Aguiar
localiza superbactéria. A mídia coloca dessa forma, né? Não deixa de ser uma superbactéria. São bactérias que têm um perfil de resistência para antibiótico muito, muito amplo. Então, a gente só consegue tratar com drogas muito específicas. Quando a gente tem a suspeita que um paciente tem uma bactéria, uma colonização por um germe multi-R, a gente usa essa sigla, né, multi-R para multiresistente, esse paciente tem que ficar isolado dos outros até que a gente consiga tratar essa colonização para que a gente não dissemine esse germe. Existe a diferença de rastreio e confirmação. O que é isso, né? Existem pacientes que a gente já conseguiu localizar um germe multi-R na mucosa nasal, na mucosa retal. Então, esse é um paciente sabidamente colonizado com um germe multiresistente. Então, até que a gente consiga tratar e fazer um novo SWAB negativo, que a gente não encontre mais esse germe, esse é um paciente confirmado e que deve ficar em isolamento de contato dos outros pacientes até que a gente consiga resolver essa situação. E existe os pacientes que estão apenas em rastreio. O que é rastreio, né? Essa rotina de rastreio é estabelecida pela CCIH de cada instituição. O que é CCIH? É a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. Isso é diferente de hospital para hospital. Então, o que eu vou falar aqui é um exemplo do meu antigo hospital. Todo paciente que fica internado muito tempo em um ambiente hospitalar, ele tem um risco aumentado de ser colonizado por uma bactéria multi-R. Então, todo paciente que veio transferido de outro hospital ou que ele tem história de ter ficado internado nos últimos 6 meses é um paciente possivelmente portador de alguma bactéria multi-R. Então, quando ele é internado, ele é submetido a um swab nasal ou retal, e isso depende de instituição para instituição, e para que a gente pesquise a possibilidade dele ser portador, dele ser colonizado por algum desses germes. Até que essa cultura feche negativa, ele fica em rastreio, ele fica em precaução de contato, porque a gente está rastreando a possibilidade dele ser colonizado por um germe multi-R. Esse objeto que está, essa figurinha que está no slide, é a figura de um SWAB, né? O que é um SWAB? É uma espécie de cotonete estéril que a gente pode usar para diversas coisas, né? Toda vez que a gente quer pesquisar a presença de alguma bactéria ou de um vírus, né? Vocês certamente já viram na televisão a pesquisa de Covid, pode ser feita por um swab também. A gente pesquisa o RNA do vírus na mucosa nasal e na mucosa orofaríngea, né? Isso é um tipo de teste para Covid. Mas a gente faz um swab de qualquer superfície corporal, na verdade, né? Pode ser da mucosa oral, da mucosa nasal, da mucosa retal, para pesquisar um determinado tipo de micro-organismo. Esse slide eu não vou cobrar na prova. Não acho necessário que vocês saibam, que decorem nesse momento, mais para frente vocês têm que saber sim quais são os germes multiresistentes. É só para que vocês fiquem familiarizados com essas siglas, com esses nomes, né? Quais são os germes que a gente considera multi-R? Eu acho que o mais comum no Brasil é o MRSA, né? Que é o Staphylococcus aureus resistente à meticilina. Então, acho importante que vocês conheçam essa sigla, porque daqui a pouquinho vocês estão no hospital. Então, se uma enfermeira ou alguma outra pessoa diz, olha, esse paciente está em isolamento de contato por MRSA. O que é MRSA, né? MRSA é um tipo de estafilococcus que tem um perfil resistente à maior parte dos antibióticos. Existe também o Acinetobacter, Pseudomonas. A SBL vem ganhando muito espaço. O ERK, que é uma enterobactéria resistente à carbapenêmica, é uma bactéria super do mal. Existe o VRE também, que é o enterococo resistente à vancomicina. Essa é uma rotina do meu antigo hospital. Todo paciente que obedecia aqueles critérios, né, ficou internado nos últimos 6 meses, veio transferido de outra instituição, ele era submetido ao swab nasal, de orofaringe e swab retal para pesquisa de bactérias multi-R. Esse é um exemplo, não é assim para todo o hospital, depende do que a CCIH determina. Mas vocês não precisam decorar isso para a prova, tá? Não nesse momento.
Esse é um resuminho da Anvisa, né, de precaução de contato. Resumindo, lavar as mãos sempre é importante, antes e depois do exame físico. O avental dessa vez é obrigatório para todo paciente. Antes de você entrar no quarto, você já tem que estar todo paramentado. A luva é obrigatória para todo exame físico, todo e qualquer contato, você tem que usar a luva. E o quarto privativo quando for possível, quando for necessário. Precaução de gotícula. O que é isso? A precaução de gotícula tem que ser implementada para todo paciente que tem alguma doença que é veiculada por via respiratória. Então, existem doenças que a gente passa de indivíduo para indivíduo através de gotículas de saliva. É isso. Exemplos, né? Cachumba, influenza, meningite, gastroenterite viral, rubéola, existem muitas na verdade, né? Então, todo paciente que existe a suspeita dessas doenças, você tem que usar máscara cirúrgica, é obrigatório. Na verdade, hoje, depois da era Covid, a gente tem usado máscara cirúrgica o tempo todo, né? Interessante, eu vi uma reportagem ontem, todas as outras doenças que são transmitidas por via respiratória tiveram uma diminuição de casos muito significativa. O Ministério da Saúde consegue determinar isso porque boa parte delas é de notificação compulsória, ou seja, quando, por exemplo, eu atendo um caso de cachumba, eu preciso fazer uma notificação para o Ministério da Saúde que existe um caso novo de cachumba. E foi observado que todas essas doenças tiveram uma incidência. O que é incidência? Número de casos novos muito menor comparado com o ano passado, né? Por quê? Porque desde a era Covid a gente tem usado máscara o tempo todo para atender qualquer paciente, né, para sair na rua. Então, o uso de máscara reduziu muito a transmissão de outras doenças que são veiculadas por via respiratória. Esses pacientes também têm que ficar em quarto privativo, né, porque eles transmitem essa doença em contato de indivíduo para indivíduo. O paciente, isso é uma coisa importante, ele não tem que ficar usando máscara o tempo todo, ele deve ficar em quarto privativo se for possível, né? Às vezes isso não é possível, em algumas instituições públicas a gente não tem quarto, né? A gente tem enfermaria, mas se possível, ele deve ficar em um quarto separado e ele só precisa usar máscara quando ele vai sair do quarto para ser transportado, para fazer algum tipo de exame. Quando não é essa condição, o paciente não tem que ficar usando máscara o tempo todo. Eu trabalho com Covid. Covid não é precaução de gotícula, é uma outra modalidade, mas só para dar um exemplo, os pacientes ficam com máscara no quarto ou usam máscara em casa o tempo todo, não é necessário. Apenas se ele for falar com alguém ou sair do quarto, quem tem que usar máscara é o profissional que entra no quarto, não o paciente. Esse é um resumo da precaução de gotícula. A higienização das mãos é obrigatória também. Dessa vez a máscara cirúrgica é obrigatória para o profissional. A máscara para o paciente apenas se ele for sair do quarto e ele deveria ficar isolado em um quarto privativo. Precaução para aerossol, né? Qual a diferença de aerossol e gotícula? Basicamente, quando o paciente tem uma doença que envolve infecção por via aérea, ele transmite de indivíduo para indivíduo. Então, eu preciso ter contato diretamente com uma pessoa que está infectada e essa transmissão é através de gotículas de saliva mesmo. A diferença de doenças que têm transmissão por aerossol é que são doenças que o indivíduo infectado tem a capacidade de deixar no ambiente partículas muito pequenas que ficam suspensas no ar. Então, não é necessário que eu tenha contato direto com o paciente contaminado, né? Quais são as doenças que conseguem ficar suspensas no ar? Existem micropartículas, né? A bactéria da tuberculose consegue ficar suspensa no ar. O sarampo e a Covid-19. Existem muitas pesquisas, né? A gente já sabe que na UTI Covid, por exemplo, no ar a gente encontra o material da Covid-19, né? É por isso que todo profissional, não todo, né, mas quase todos os profissionais que trabalham na UTI Covid, existem pacientes entubados que quando o circuito desconecta, por exemplo, ou então durante uma intubação no traqueal liberam no ar uma carga viral muito grande, né?
Eu trabalhei em UTI Covid, no meu segundo plantão eu fiquei doente, mesmo usando máscara o tempo todo, porque o vírus consegue ficar suspenso no ar. Essa é a diferença. Então, todo paciente que tem a suspeita de, por exemplo, tuberculose, sarampo, Covid-19, não precisa estar confirmado, né? Suspeita. Você deve usar uma máscara chamada N95, que é uma máscara que veda, ela fica vedada na face, e ela tem a capacidade de filtrar partículas muito pequenas. Atualmente, eu trabalho até hoje em emergência. Existe a recomendação que a gente use essa máscara o tempo todo, na verdade, porque quando a gente admite um paciente, nem sempre ele tem quadro muito típico de Covid, né? Às vezes é um paciente assintomático, a gente atende um número grande de pacientes por dia. A gente usa máscara N95, na verdade, para qualquer atendimento. Mas, em teoria, o que vocês precisam saber para a vida profissional, existe suspeita de Covid? Na verdade, atualmente a gente suspeita de todo mundo, né? Você tem que usar máscara N95. E o paciente não tem que usar N95. O paciente pode usar, ele tem que ficar isolado, na verdade, né? Em um quarto específico. A Anvisa coloca que esse paciente tem que ficar em um quarto com pressão negativa, né? Com filtro. Isso não é muito a nossa realidade. Algumas UTIs dispõem desse tipo de quarto, né? Mas a gente não consegue ver isso em todo o hospital. O paciente não precisa usar N95. O paciente ele deve usar apenas máscara cirúrgica só quando for transportado, mas para ficar no quarto ele não tem que usar máscara. Esse é um resuminho da Anvisa, né? Então, de novo, né? A gente tem que lavar a mão antes e depois do contato com o paciente. A gente tem que usar a máscara N95 ou a PFF2, tanto faz a nomenclatura. A máscara cirúrgica para o paciente só quando ele for sair do quarto, ele não precisa ficar com a máscara o tempo todo. E esse paciente tem que ficar isolado em quarto privativo. E o que é precaução protetora ou reversa, né? Até agora a gente falou da proteção do profissional de saúde, né? De tudo que nós precisamos usar. E quando que o paciente usa máscara? É quando ele tem alguma condição de imunossupressão. O paciente que acabou de fazer quimioterapia, por exemplo, ele tem leucócitos muito baixos, tem basicamente uma imunidade quase que zerada. Então, ele deve usar máscara só como profilaxia para qualquer doença. E Covid, né? Esse é um slide que certamente vai cair na prova de vocês, porque Covid não se encaixa em nenhuma paramentação que eu acabei de falar. Covid é uma doença extremamente contagiosa que não merece, não pode ser comparada com nenhuma outra doença que a gente conhece. Então, a paramentação Covid é toda especial. A gente prescreve. Uma coisa importante que vocês têm que saber é que quando a gente instala a precaução de contato ou de gotícula ou de aerossol, isso é prescrição médica, isso é responsabilidade do médico. O médico é que tem que olhar para um paciente e dizer, ele tem suspeita de tuberculose. Então, isso tem que estar na prescrição médica, até para que isso seja respeitado por todo o resto da equipe, né? Enfermagem, serviços gerais, o paciente, os profissionais da Copa, todo mundo tem que seguir aquela prescrição. Se eu instalei precaução de contato, ou de gotícula, ou de aerossol, isso é uma proteção para toda a equipe que vai ter contato com esse paciente. Para o Covid, a gente prescreve precaução de contato e precaução de aerossol, mas a gente sabe que é um pouquinho mais do que isso, na verdade, né? Então, vocês têm que saber o nome de todos os equipamentos individuais que a gente usa na suspeita de Covid. Obrigatoriamente, o profissional tem que usar a máscara N95 ou PFF2, é só uma diferença de nomenclatura, né? Quase a mesma coisa. A touca, mas por que touca, Mariana? Touca a gente usa basicamente quando vai fazer algum procedimento cirúrgico, para que algum fio de cabelo não caia ali no campo cirúrgico. Mas a gente sabe que Covid ele fica na superfície corporal vivo durante um tempo. Então, se eu não usar touca, eu posso contaminar o meu cabelo, por exemplo, e depois
de atender esse paciente. Se eu encostar no meu cabelo, encostar na minha mucosa oral, eu posso me contaminar dessa forma. Então, a superfície corporal deve estar toda coberta para que a gente, depois que saiu do contato com esse paciente, a gente joga tudo fora, né? A não ser quando a gente trabalha em UTI. Trabalhar em UTI Covid é uma das coisas mais difíceis que eu já fiz como médica, porque a gente fica paramentado o plantão inteiro. E a gente só pode tirar tudo quando vai almoçar ou vai ao banheiro. E é muito desgastante, muito cansativo, mas a gente fica assim o tempo todo, na verdade, né? O óculos e a face shield, que é a proteção para sua face, não é um ou outro, né? São os dois. O capote, quando a gente trabalha em um setor misto, a maioria dos hospitais divide a área COVID e a área não COVID. A gente usa tudo isso e joga fora para ir para a área não COVID, né? Quando a gente trabalha em um setor só COVID, a gente fica assim o tempo todo. A luva de procedimento, a gente não tira para nada, na verdade. A gente entra no plantão, coloca a luva e usa a luva para tudo, para examinar o paciente. A gente está no computador fazendo a prescrição com luva. A gente considera que toda a estrutura física de uma UTI ou enfermaria COVID é contaminada. Então, né, a gente só se desparamenta quando a gente vai sair do setor. E sapato de borracha, a gente coloca álcool também quando vai sair do setor. E eu recomendo que a gente sempre teve esse cuidado, na verdade, né? Mesmo antes do Covid. Mas depois da era Covid, acho que o sapato que você pisa no hospital, você não deveria nem levar para casa, na verdade, né? Toda a roupa que eu uso no hospital, meu carimbo, meu sapato de borracha, que é o croque, né? Ele fica no meu carro em um saco plástico. E ele só sai dali para ir para o hospital carro. Eu nem trago para casa. Então, essa é a paramentação COVID. E eu acho um ponto muito importante que eu certamente vou cobrar em prova. Bom, a aula está acabando. Esse é um dos últimos pontos. Resíduos hospitalares, né? A gente precisa saber onde despreza o nosso lixo e o tipo de lixo dentro do hospital. Basicamente, a gente tem um resíduo infectante, um resíduo especial e o resíduo comum. Resíduo infectante, não é necessário que vocês decorem cada subtipo, não é necessário, não vou cobrar isso de vocês em prova, não acho importante. Mas é necessário que vocês tenham uma noção de que qualquer resíduo biológico, por exemplo, o que é resíduo biológico? Qualquer material, por exemplo, sangue, pus que a gente drenou de algum abscesso, qualquer líquido corporal, a gente considera como infectado, exceto fralda de um paciente acamado que está com urina ou fezes, isso a gente não considera resíduo infectante, isso é resíduo comum. Mas se você, por exemplo, drenou um abscesso e ali a gase que você usou está toda contaminada com pus, isso não vai para um lixo comum. Todo esse material infectante, ele não pode ser recolhido pela empresa que recolhe o nosso lixo domiciliar, né, o lixo comum, porque todo esse material que está nesse slide, ele não pode ir de forma alguma para um aterro sanitário, de forma alguma a gente pode deixar profissionais que trabalham com reciclagem ou da coleta de lixo ali no hospital expostos à contaminação. Então, eu falei dos líquidos corporais, qualquer material com sangue, bolsa de sangue, o frasco que a gente coletou uma amostra de sangue do paciente, material anatomopatológico. O que é isso? Um paciente, por exemplo, que tem câncer de colo, né? Câncer de intestino, ele vai para a cirurgia, é retirado uma parte do intestino, um pequeno fragmento vai para a biópsia e o laboratório jamais pode jogar essa peça, né, a gente chama de peça, parte do corpo humano em um lixo comum, de forma alguma. Todo esse material tem que ser incinerado. Uma subclasse é a classe de pérfuro cortante, agulha, ampola, lâmina,
ampola de vidro, qualquer coisa que possa causar algum acidente nos profissionais que recolhem esse lixo ou da empresa que recolhe lixo hospitalar, todo esse material tem que ser armazenado numa caixa de papelão que a gente chama de caixa de perfuro cortante, né? A gente acaba chamando pelo nome comercial, que é Descarpac, mas é como se fosse Bombril, né? Bombril não é Bombril, é palha de aço, mas a gente chama pelo nome comercial. Tem uma figurinha mais pra frente. Animal contaminado, não vou falar, isso vale mais para veterinária. Então, resíduo especial, não vou cobrar muito na prova, não faz parte muito da nossa rotina. Resíduo especial, o que eu acho importante, vocês não podem jogar nenhum medicamento vencido, isso vale até para casa. Se tem alguma medicação vencida em casa, você não deveria jogar em um lixo comum, né? Então, se vocês têm acesso a alguma unidade de saúde, é importante que vocês levem isso ou para uma farmácia, as farmácias recolhem também esse medicamento, ele tem que ser desprezado em um ambiente especial, também não é lixo comum. E o que é resíduo comum? Todo material de escritório. Quando a gente está num hospital, a gente gera embalagem de comida, papel, embalagem mesmo que seja assim, uma embalagem de uma gás ou de uma seringa, isso é lixo comum, isso vai ser recolhido pela, pela prefeitura do município. Esse lixo, embora seja hospitalar, ele pode ir para um aterro sanitário, por exemplo, sem problema nenhum. Por isso que é importante que vocês conheçam a diferença e onde vocês vão desprezar cada lixo dentro do hospital. Então, eu espero que isso é importante, porque vocês sabem, na vida prática, o lixo infectante, ele fica com um adesivo no recipiente e ele é recolhido por sacos da cor branca leitosa. Então, eu espero que vocês nunca joguem nada contaminado com sangue ou com uma substância orgânica dentro de um lixo comum. Como é que é o lixo comum do hospital? Ele tem essa sacola preta que a gente usa em casa, né? Ou pode ser de outra cor também, azul, laranja. Então, eu espero que vocês entendam essa diferença para que vocês não contaminem nenhum profissional que manipule esse resíduo dentro do hospital, né? É inaceitável que a gente veja, por exemplo, uma agulha dentro de um lixo comum. Inaceitável. O profissional que recolhe esse lixo pode se acidentar e a responsabilidade disso é nossa. A última figurinha, que é o Descarpac, é onde a gente deposita todo o material pérfuro cortante. E para o manuseio de pérfuro cortante, né? Vocês vão ter aula prática sobre isso. A gente não pode, de forma alguma, reencapar a agulha. Principalmente que a gente acabou de usar, né? A gente não precisa desconectar. Então, usou alguma agulha, bisturi, qualquer coisa, imediatamente a gente joga nessa caixinha para evitar qualquer tipo de acidente. É importante que a gente tenha essa caixinha o mais próximo possível, para que a gente não fique transitando dentro do hospital com uma agulha. Porque parece bobo, né? Mas não é bobo, não. Eu acho que quase todo médico já se furou com alguma agulha contaminada. Eu já me acidentei, acho que 2 vezes. Então, a gente precisa tomar o máximo de cuidado possível para que isso não aconteça, né? Geralmente, os médicos se acidentam durante procedimentos cirúrgicos, né? Fazendo uma punção, o que é muito comum, mas a gente precisa tomar as medidas possíveis para que isso não aconteça. Essa caixinha que eu acabei de mostrar, ela só deve ser usada até 2/3 da sua capacidade, justamente para que nenhuma agulha fique para fora, para que você não tenha o risco de furar o seu dedo quando for jogar alguma coisa fora. Essa é uma figura do Descarpac, tem uma linha tracejada, então geralmente isso é responsabilidade do enfermeiro. Quando essa caixinha já está na sua capacidade 2/3, essa caixinha é lacrada e outra caixinha vazia tem que ser colocada no lugar. E se eu furar o meu dedo, o que eu faço? Isso certamente vai dar na prova de vocês, porque é muito importante. Imediatamente você tem que lavar a sua mão com água e sabão de forma
insistente. Isso é muito importante. Você tem que comunicar o serviço de medicina do trabalho ou o setor responsável. A medicina do trabalho funciona geralmente em horário comercial. Se isso for à noite, por exemplo, um plantão noturno, você tem que ir até o médico da emergência. Tem que ser aberto um formulário para que você seja acompanhado. E o que tem que ser feito imediatamente, além de lavar a mão? A gente tem que coletar a amostra do paciente, fonte, ou da pessoa, ou não, perdão, e da pessoa acidentada. Não é necessário que vocês decorem essa sigla, mas é importante que vocês saibam que a gente colhe teste para HIV, para hepatite C e para hepatite B, tanto do paciente fonte quanto da pessoa acidentada. Só para esclarecer, qual é a diferença dessas siglas, né? Anti-HIV, anti-HCV é um anticorpo contra HIV e contra a hepatite C, né? HBsAg é o antígeno, a gente procura a presença do próprio vírus no sangue do paciente. E o anti-HBs, essa sigla vocês já viram lá no início da aula, a gente procura o anticorpo contra a hepatite B na pessoa que se acidentou. Não é necessário que vocês decorem essas siglas, mas é importante que vocês saibam que a gente colhe teste para HIV, para hepatite C e para hepatite B, tanto do paciente fonte quanto da pessoa acidentada. E aí? Bom, e com relação às profilaxias, colhemos sangue do paciente, paciente fonte e da pessoa acidentada. E agora? Vamos escolher o teste para HIV, hepatite B e hepatite C. Com relação ao HIV, quando o paciente já tem esse diagnóstico conhecido, ou quando o paciente não sabíamos que ele tinha HIV, mas o teste rápido deu positivo, ou então esse paciente é desconhecido, ou foi transferido, ou você não consegue identificar exatamente de qual paciente é aquela agulha que você se acidentou. Por exemplo, você estava mexendo em um leito e tinha uma agulha ali, furei meu dedo. Não tem como saber de quem é aquela agulha. Então a profilaxia está indicada. É importante que vocês saibam, e esse dado eu posso cobrar em prova, é que essa profilaxia tem que ser iniciada até 72 horas após o acidente. Então, se você por acaso furar o seu dedo durante um plantão, não pode deixar para a semana que vem, de forma alguma. Até 72 horas para a gente iniciar as medidas de segurança. Nesses casos que eu acabei de falar, o paciente com diagnóstico positivo para HIV ou então um paciente desconhecido, são 28 dias de antirretroviral, tenofovir, lavimudine e dolutegravir. Não é necessário que vocês decorem o nome dessas drogas, mas é importante que vocês saibam em qual situação a gente faz profilaxia para HIV e que ela tem que ser iniciada até 72 horas. Com relação à hepatite B, depende da situação vacinal do profissional e depende do paciente também. É um pouco mais complexo falar sobre hepatite B, então não vou entrar em detalhes. Basicamente, uma informação importante é, se você tiver o seu anti-HBs positivo, o que é isso? Se você for vacinado e tiver um anticorpo presente, você está protegido. Então, acho que não é necessário que a gente tome nenhuma medida. Então, depende do teste do paciente. Não vou entrar em detalhes sobre hepatite B. Acho muito complexo. Acho que não é necessário vocês saberem nesse momento. E hepatite C? Não tem profilaxia. Então, mesmo que você saiba que o paciente é positivo para hepatite C, a gente faz um acompanhamento, mas não tem profilaxia específica. O último tópico da aula é incêndio em um ambiente hospitalar, né? Isso era um tema muito distante, até que o Hospital Badim, no Rio de Janeiro, pegou fogo. E foi um caos. Eu acho que quem trabalhava nesse hospital agiu de forma muito correta. Então, quais são os pontos mais importantes? Então, o que vocês precisam saber sobre incêndio hospitalar? No ano passado, a gente teve o incêndio do Hospital Badim, na Tijuca, e eu acho que os profissionais que estavam no prédio, no local, agiram de forma brilhante. A primeira coisa que você tem que fazer é manter a calma
e comunicar a brigada de incêndio do hospital. Todo hospital tem que ter brigada de incêndio. Antes do incêndio, todo profissional tem que ser treinado qual é o plano de fuga do seu hospital. Isso tem que estar mapeado. Você tem que conhecer por qual escada você desce. Essa escada tem que ter porta, corta-fogo. Então, existe um trajeto que você deve conhecer previamente e um ponto de encontro fora do prédio. Avalie sempre a segurança da cena. Isso foi um ponto bem trabalhado pela professora Ivana. É muito importante que você tenha noção que, apesar de ser médico, a gente não tem a obrigação de salvar todo mundo a qualquer custo. Então, você tem que avaliar de forma muito criteriosa qual é a sua segurança em permanecer no local. Qual é a regra, basicamente? Você tem que auxiliar em segurança o maior número de pacientes possível. Então, os pacientes que são retirados pelos profissionais, em primeiro lugar, são os pacientes que andam ou que consigam andar apoiados, são os pacientes que demandam menos de uma equipe. Em último ponto, são os pacientes que estão dependentes do ventilador mecânico, porque esses pacientes dependem de muita gente para serem retirados do prédio e acabam ficando por último, infelizmente. Algumas reportagens, logo depois do Hospital Badim sofrer um incêndio, colocaram de forma muito sensacionalista na mídia que os pacientes idosos foram deixados para trás, e não é bem assim, não tem nada a ver com idade, tem a ver com recurso que você precisa para retirar esses pacientes. Então, a gente auxilia o maior número de pacientes possível. E quando você analisar que você não está mais em segurança, você tem que sair do prédio em segurança, mesmo que, infelizmente, você tenha que deixar alguns pacientes para trás. Então, esse é o final da aula, essa é a minha referência bibliográfica, esse é o meu contato, estou à disposição para tirar dúvidas, para qualquer coisa que vocês precisem, ok?